que define uma obra como pesada? Para muita gente pode ser a violência contida naquilo, talvez cenas de palavras que eu não posso falar aqui, que já dá para entender praticamente o que eu tô falando, ou talvez para outros sejam apenas temas muito realistas e que ainda assim são coisas pesadas de se tratar. E eu, como apreciador de cinema e alguém que estuda isso, eu preferi de verdade só tentar chegar a alguma conclusão sobre isso. O que de verdade define uma obra pesada. Então eu vou tentar ao máximo não dar spoiler de nada, porque eu vou citar mais de uma obra, então não dá pra simplesmente eu falar, tem aviso de spoiler de, sei lá, tudo que eu vou falar aqui, aí é complicado. Então ao invés disso, eu vou simplesmente comentar temas que estão envolvidos em tal obra. Imagina que eu vou falar de uma série, e aí eu comente temas que estão nessa série, não uma cena específica. Então eu vou tentar ao máximo fazer assim pra ficar melhor pra todo mundo, até quem não assistiu o que eu tô falando. E como de costume, bem-vindos a mais um vídeo. Eu cheguei a comentar em um vídeo sobre um jogo que simplesmente me fez ter ânsia de vômito e eu mesmo comentei que era a coisa mais doentia que eu já vi, e talvez a mais pesada no sentido de um jogo qualquer, até porque eu não esperava nada. A mesma coisa aconteceu quando eu fui ler Berserk. Muita gente elogiava e eu somente evitei ver muito, na verdade eu tomei alguns spoilers, é claro. Porém, eu gostei muito de Berserk, e quando eu li foi uma coisa que ainda teve muita surpresa e foi algumas coisas muito boas. E sim, teve cenas pesadas ali que eu talvez não esperasse que fosse tanto, ou pelo menos não toda vez. E já por outro lado, eu fui ver Goodnight Pum Pum, que é um quadrinho que assim, eu recomendo porque ele é muito legal, porém, assista se você estiver num dia bom. Se você estiver num dia ruim e for ver isso, vai piorar ainda mais seu dia. E Goodnight Pum Pum me pareceu pesado também, porém é diferente. Eu não senti a mesma coisa que eu senti em Berserk ou a mesma coisa que eu senti em Lona RPG. Foi uma coisa bem diferente ao mesmo tempo que continuou sendo pesado pra mim. Só que o tema de Goodnight Pum Pum, diferente de Berserk, era onde tinha violência muito explícita, Goodnight Pum Pum ele censura um pouco, porém ele tem muito aquele aspecto visual e aquele roteiro muito denso no sentido de ser extremamente pesado com temas realistas. E aí nisso eu me lembrei de BoJack Horseman, que é a melhor série que eu assisti na minha vida, é a série da minha vida, simples assim, eu amo. E aí vem outro tema complicado, porque BoJack não trata todas as coisas pesadas de uma vez, na verdade ele tem muita piada e muita crítica social até chegar nos seus momentos pesados, mas todos eles se conectam. Um grito de guerra ousado da auto-intitulada Voz da Livre Escolha. Mas será que o conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto, senhores. E eu posso dizer com toda certeza que pra mim algo que vai ser mais pesado vai ser temas muito realistas, ou que tem a ver com algo que muitas pessoas passam. Mas depende também. Pois tem certas coisas que eu acabo chorando mais ou achando mais pesado por são coisas que envolvem algo que eu em si vivenciei ou presenciei. Então é diferente, sabe? Eu não acho que eu posso levar a minha opinião como a verdade absoluta. E sim eu vou tentar procurar um sentido lógico do que de verdade é o mais pesado. E se tem uma coisa que eu ando aprendendo bastante e entendendo que isso move literalmente tudo e qualquer história, é o roteiro, é o enredo em que ela tá. Inclusive, eu sei que meu público não é muito das antigas, mas eu vou ter que citar aqui que realmente, se você for ver Rambo, Rambo é extremamente violento. Porém, é muito da hora de você assistir. Até quando você assiste criança, você acha legal. Mas se for citar um exemplo melhor, acho que eu vou dizer Mortal Kombat. Acho que é mais atual. Mas se a violência no Mortal Kombat é tratada de uma forma tão épica e majestosa que fica legal de você jogar assim, então por que quando você vai ver um Robocop 1, ok, eu fui meio longe, mas acho que é o primeiro exemplo que eu consegui pensar. Mas em Robocop 1 você não vê a violência como algo simplesmente épico demais e você vê o cara fazendo de tudo e matando todo mundo e nossa, que épico. Não é bem assim. Em Robocop, inclusive, é bem mais tenebroso e bizarro, é bem mais violento. Na verdade, como exemplo também antigo, pra você que é muito juvenil, tenta imaginar Attack on Titan. Sei lá, eu tentei pensar na primeira coisa violenta que veio na minha cabeça. Então vamos pegar Attack on Titan e vamos pegar Mortal Kombat. Onde em Mortal Kombat a gente tem uma violência que é recompensatória. Já em Attack on Titan você vê a violência mais de um lado brutal. Mas o que te dá a sensação de que Attack on Titan é mais brutal do que Mortal Kombat, como é que Mortal Kombat literalmente mostra tudo, é o simples fato do enredo. E também de como tudo é montado, é claro. No caso de Mortal Kombat você não sente de verdade a consequência daquela morte. E também ele não tem uma história lá majestosa pra você realmente ligar tanto assim, não é tão pesado assim. Os temas de Mortal Kombat em si não são nada pesados, inclusive devo dizer que se, nossa, vai ter muitos personagens que vão morrer na história, sei lá o que, é só fazer um reboot que pronto, a franquia volta. Então você realmente não liga. Já em Attack on Titan, a morte acontece de uma forma mais assustadora, então ela fica mais marcante, ao mesmo tempo que se um personagem morre, ele morre.
E ao longo da história se desenvolvendo, você percebe que não é só pela violência, mas sim um enredo em si que trata temas pesados, ainda assim coloca situações muito ruins. E você vai ver como todo esse mundo se adapta a isso. E é muito interessante. Mas acho que isso já é um bom exemplo de quando a violência é tratada de uma forma para ser épica, para ser algo, nossa, que da hora, para quando é algo tipo, ok, isso é realmente pesado, isso foi brutal. Agora vamos seguir para o outro lado dessa moeda. Vamos seguir para o lado onde tem temas sensíveis. Que, inclusive, se você não reparou, eu estou censurando aquilo que eu ia falar de cada coisa, até porque eu não posso citar o nome abertamente das coisas que acontecem. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa e o YouTube barrar meu vídeo. Então eu vou tentar tratar de uma forma que você já entenda que tenha temas sensíveis, mas não que eu precise falar delas. Para esse tema, eu preciso citar uma coisa que vai gerar muita briga, mas eu tô a fim de puxar essa briga para mim. Eu quero citar esse exemplo em Rick and Morty. Sei lá, tanto faz. Onde vamos ter cena que vai ter situações com temas mais delicados, porém a série não passa de simplesmente uma brincadeira com o multiverso e querer pagar de adulta. Então não é à toa que tem muitas vezes que Rick and Morty é exagerado naquilo que ele faz. E exagero é um problema muito grande, porque às vezes o seu mundo não foi criado para ter aquele tema específico. Ou às vezes ele até que não foi, só que você consegue colocar bem. Porém Rick and Morty parece que ele se perde com o tempo. Parece que, sei lá, ele perde o rumo um pouco. E por isso que apesar de ter cenas mais delicadas e que sim, talvez você ficaria muito triste pelos personagens, você não sente tanta coisa. Tipo, é muito absurdo pra eu me sentir muito dentro dessa história, sabe? É uma maluquice. E é por isso que nem vai ficar tanto assim como algo tipo, nossa, isso realmente mudou demais a minha vida, nossa, isso realmente é tão único e realista, porque não é realista. Foi uma coisa bem exagerada, então é meio esquisito. Por mais que tenha temas realistas, eu concordo com alguns pensamentos, porém não é todos. Já por outro lado, eu tenho o meu queridíssimo, meu amorzinho, e inclusive a melhor série de animação adulta que já existiu, BoJack Horseman. Aonde nessa série, ela é totalmente pé no chão, ela não quer pagar de, nossa, eu sou diferentão, sabe o quê? Nada disso, ela vai te entregando essa história aos poucos e é muito bem escrita. E ele consegue fazer você simplesmente pegar no personagem. Cada personagem vai ter um ponto de vista muito diferente, só que não é forçado pra eles terem esse ponto de vista. Isso condiz muito, porque tem pessoas que são assim. E às vezes você vai achar que uma pessoa é babaca e tudo mais, e se fosse Rick and Morty, se fosse outra série, Michuruca, que quer pagar de que, nossa, eu sei fazer uma pessoa tendo crise de ansiedade, não sabe porcaria nenhuma, iria tratar um certo personagem que é babaca só por ser babaca, e ainda se vangloriar por isso. Já BoJack, ele te mostra o passado do personagem às vezes, ou ele te mostra um ponto de vista que você vai entender o porquê dele ser assim. Isso é uma coisa que na primeira vez que eu assisti, cara, me pegou muito desprevenido, que eu não esperava. Ele consegue me colocar numa situação, pra quem viu sabe que tem um episódio que é simplesmente o mais pesado que tem, onde quase acontece uma coisa totalmente criminosa. Porém ele te mostra o outro lado, ele não mostra como, por exemplo, quem faz isso tem que ser repudiado, tem que ser maltratado, tem que ser humilhado, sei lá o quê. Sim, tem que ser, eu concordo. Porém, tenta entender que a situação foi uma merda. E BoJack tem simplesmente as melhores críticas que eu já vi, porque ele faz aquelas piadas, só que antes de que você pense, é piada igual o Rick and Morty, o cara paga de intelectual e depois manda, nossa, uma verdade filosófica, falando muito rapidinho, porque ele é muito inteligente. Nada disso. BoJack é simplesmente uma boa piada bem contada e muito sutil que só tá lá, só pra você rir e pronto. Mas infelizmente eu não posso citar muitos spoilers aqui. Mas então, nesse tipo de personagem, o que faz a gente ficar imerso? O que eu reclamei disso em Rick and Morty, afinal a gente não consegue se ver na situação porque ela era muito exagerada. No caso do BoJack é o contrário, ela é muito perfeitinha. É que a série, no caso, ela é diferente. Ela não tá te falando que o mundo é tal jeito e tal jeito. Ela tá falando que tem pessoas que são de tal jeito e às vezes você vai ver o mundo de tal jeito. E pra exemplificar melhor, vamos comentar também de outra obra chamada Goodnight Pum Pum. Que pra mim, ela pega muito mais pesada pelo simples fato de que você tá vendo situações horríveis, só que acontecendo do ponto de vista de uma criança. Onde ela mesma está censurando todas as coisas. E tentando viver a vida dela. Então, ter essa história tão pesada contada de um ponto de vista tão puro, ela acaba meio que te prendendo e te fazendo entender que, tipo, ok, coitada dela. E você fica com uma empatia enorme de querer que, tipo, nossa, esse personagem tem que dar certo, por favor, dê certo. Apesar do caso contrário acontecer em BoJack, onde você vê um adulto, alcoólatra e maluco que nunca muda, e você ainda assim sente empatia por ele, você percebe que nem tudo é culpa dele, coitado. E às vezes as coisas são sim culpa dele, sim. Porém, tem muita coisa que ele tá aprendendo nesse caminho. Mas em ambos os casos, você percebe quanto a pessoa é humana. Apesar que, realmente, as duas obras, pensando agora, elas não têm protagonista visualmente humano, né? Mas acho que deu pra entender que são os problemas muito humanos e eles lidam de forma muito humana, que é de forma errada.
Mas o ponto que eu quero chegar é que ambos os sentidos têm que chegar numa boa história. Ambos os sentidos que eu falo, tanto a violência quanto, sei lá, um tema de solidão absurda, onde você já não tem mais quem conversar ou desabafar. E para isso existe o servidor do Discord do canal, que você pode entrar agora de graça e conversar por lá. Não tem muita gente ainda interagindo, mas já tá começando a ter, então entre lá e fica à vontade. Só tinha que fazer esse merchan mesmo, mas voltando ao assunto. Ambos os sentidos têm que ser muito bem escritos para você se sentir dentro daquela história e você perceber o quão brutal uma coisa foi ou o quão pesada algo foi. Porém, é diferente em ambos os casos, porque o que você sente com a violência extrema sendo retratada é um choque. O que você sente quando você vê uma cena de um tema delicado sendo retratado, na verdade, é uma coisa que você só absorve. Às vezes você chora, mas é diferente. Então, o que de fato é pesado? Aquilo que é triste, cabisbaixo, que trata de temas muito, muito delicados? Ou é aquilo que é extremamente brutal? E chegando a uma conclusão, que eu poderia ter chegado antes, mas eu tinha que enrolar você até o final desse vídeo, e que caso eu tenha conseguido, por favor, deixa o like, é que, na verdade, aquilo que é mais pesado seria o equilíbrio perfeito entre os dois. Algo difícil de se encontrar, porém que é muito interessante e sim seria a coisa mais pesada que eu já vi. Então você pega algo brutal, mas que ele tem que condizer com esse roteiro que também vai abraçar temas muito delicados. E eu sei que parece meio bizarro dizer isso, mas é verdade. E nenhum dos dois tem que ser exagerado em nenhum ponto. Afinal, normalmente eles vão querer exagerar na violência e colocá-la mais violenta do que normalmente seria, só pra te chocar mais. E isso só fica exagerado e não faz sentido pro roteiro. Já quando você pega um personagem e coloca muitos problemas psicológicos, porém você não sabe tratar isso direito e acaba exagerando só pra parecer muito pesado, acaba que também fica ruim. Então, se for pra criar a história mais pesada de todas, ela não tem que ser exatamente um extremo, porque senão fica muito exagerado. Mas se for equilibrado, já vale. Porém, o mais pesado mesmo seria o equilíbrio entre esses dois pilares. E agora você talvez tenha entendido o porquê toda vez que você assiste algo que realmente tem muita brutalidade, porém que tem temas sensíveis, te pega tanto nesse sentido. Porque realmente é aquilo que vai ser mais marcante possível. Ele vai ter o choque e vai ter os questionamentos pra você. Ele vai fazer você ver situações ruins, tanto brutalmente quanto psicologicamente. Mas eu devo dizer que não é fácil escrever algo assim, ok? Eu tô falando aqui de cabeça pra fora, mas eu não consigo pensar nem em muitos filmes que fizeram isso ao extremo, sabe? É muito raro você achar algum. Até porque não é simples você tratar uma coisa tão realista e pé no chão em um universo onde você vai colocar muita coisa fantasiosa. Então não é tão simples. Mas bem, o vídeo de hoje é esse, e pra você que ficou até o final, por favor, se inscreva até o canal, espero que eu tenha te entretido até aqui, e tenha feito você entender um pouco mais sobre mídia e filme no geral, onde eu honestamente pretendo fazer uma sériezinha comentando sobre temas específicos de mídia, e comentando como decifrar eles. E estamos chegando a quase 1000 inscritos, e muito obrigado a todos, de verdade, de coração mesmo, e se você puder apoiar o canal, afinal esse canal não é monetizado, tem o Pix do canal, Live Pix no caso, onde eu vou agradecer qualquer nome que você coloque, mesmo que seja o seu, mesmo que seja de alguma coisa mais bizarra. Só não coloca nada criminoso, por favor, mas de resto você pode doar quando quiser, que vai estar ajudando muito qualquer quantia. E bem, muito obrigado, o vídeo é por aqui. E dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou, mas comente aqui o que você achou de fato, que isso que realmente me incentiva muito ver o comentário de vocês. E é isso, muito obrigado, e fiquem bem, fiquem com Deus, e tchau.